Olá, meu nome é Paulo Castelo Branco, sou delegado civil do Estado do Rio de Janeiro e hoje nós vamos conversar sobre os impactos do novo Código de Processo Civil no atual Código de Processo Penal. Meu nome é Luiz Cláudio, sou professor de processo civil, sou advogado e na segunda parte do vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre alguns exemplos específicos dessas mudanças que podem ocorrer no futuro. Então, meus amigos, hoje a aula é um pouco diferente, é uma aula que será ministrada a 4 mãos. Esperemos que os resultados sejam mais profícuos possíveis. Vamos aos estudos. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter em vista é o seguinte. O primeiro pressuposto lógico de compreensão dos impactos do Código de Processo Civil no Código de Processo Penal é o seguinte: existe, afinal de contas, uma teoria geral do processo, uma teoria responsável por unificar sobre a mesma rédea todas as possibilidades processuais, e quando eu digo possibilidades processuais, eu digo condições para o exercício da ação, pressupostos processuais, teoria da sentença, das nulidades. Será que seria possível disciplinar, sob uma mesma veste teórica, todas as disciplinas do processo civil e do processo penal num tronco único, uma teoria única do processo? Ou será que existiria diversas doutrinas processuais distintas à luz da pretensão a ser deduzida no corpo do processo? Em outras palavras, será que existe uma teoria geral do processo penal, uma teoria geral do processo civil, uma teoria geral do processo do trabalho? Essa discussão é de uma importância fundamental para entender se o novo Código de Processo Civil operará impactos no Código de Processo Penal ou não. Por quê? Dependendo do filão doutrinário que você se enveredar, esses reflexos do novo Código de Processo Civil impactarão sim no Código de Processo Penal, ao passo que, dependendo da doutrina que você se filiar, o impacto será praticamente zero. Então, vamos lá. Primeira corrente é uma corrente que modernamente vem sendo defendida por alguns setores da doutrina processual penal. Eu posso destacar as lições do professor Auri Lopes Júnior, Jacinto Miranda, Nelson Coutinho, que pregam o seguinte: quando a Cinderela terá suas próprias roupas? Isso é uma expressão que esses autores usam e o estudante do concurso público deve ter a percepção e a sensibilidade de saber que esses nomes diferentes costumam ser cobrados em exames, em provas. Então, o que eles propõem? Quando a Cinderela terá suas próprias roupas? Quando a gata borralheira será, enfim, considerada da realeza? O que eles querem dizer com isso? Desde sempre, o estudo do processo ele é inspirado e baseado no processo civil. Quando nós aprendemos processo nos bancos escolares, nas academias, os livros de teoria geral do processo, essa teoria geral do processo, ela sempre foi e sempre vem modelada à luz dos conceitos civis. Então seria o processo civil que disciplinaria todo o estudo de teoria geral do processo. Daí, segundo esses autores, nós incorremos em diversos vícios no processo penal, em diversas práticas equivocadas no processo penal, com um vício de base, com um vício oriundo da teoria geral do processo, porque, na verdade, esta teoria geral do processo seria uma teoria geral do processo civil. E os doutrinadores acabariam dando um jeitinho para adaptar essas teorias gerais do processo civil ao processo penal. Nada mais equivocado à luz da doutrina desses professores. Por quê? Porque o processo penal, as raízes do processo penal, são sensivelmente diferentes das raízes do processo civil. O processo civil é um instrumento para aplicação da jurisdição para disciplinar conflitos sociais que gravitam em torno do patrimônio, ou seja, do ter. Ao passo que o processo penal caminha noutra rota. O processo penal ele não existe como forma de tutela do patrimônio, ou seja, para tutelar direitos disponíveis das partes que podem transacionar a todo momento ao longo da marcha processual. Não. No processo penal, o que está em jogo é o status libertatis do cidadão. É a forma racional de se aplicar o direito penal no caso concreto. E quando nós falamos em direito penal, necessariamente nós falamos em violência. A violência a serviço da violência. O direito penal, como um mecanismo último, como a última razão do Estado para disciplinar o corpo social e impor suas políticas criminais, é um instrumento mais nocivo de controle social feito em sociedade. Como é um instrumento mais nocivo para se controlar a sociedade à luz de normas penais proibitivas e mandamentais,
com a previsão de um castigo, a supressão da liberdade do cidadão, é indispensável que essas regras sejam claras, que essas regras sejam previsíveis, que essas regras sejam rigorosas. Em outras palavras, no processo penal, diferentemente do processo civil, o que estaria em jogo é a liberdade do cidadão. Sendo este bem jurídico que está sendo tutelado pelo processo, toda a principiologia que vai inspirar o estudo do processo penal, todas as condições da ação, os pressupostos processuais, as sentenças, as nulidades, todos esses capítulos do processo mereceriam uma releitura à luz do processo penal. Eu não poderia importar de maneira crítica institutos trabalhados no processo civil, que, relembrando, visa resguardar o patrimônio para tutelar o processo penal, que não visa o resguardo do patrimônio, mas visa o resguardo da liberdade. Em outras palavras, o processo penal existe como um instrumento de instrumentalização da Constituição, um instrumento de instrumentalização da Constituição para tutelar o momento de tensão hermenêutico entre liberdade e direito de punir do Estado. Então, como são dois fundamentos diferentes que inspiram o desenvolvimento do processo, por uma razão óbvia, segundo esses autores, deveria se estudar o processo penal à luz de uma teoria geral própria, à luz de fundamentos próprios e exclusivos. Não haveria, portanto, o quê? Uma comunicação entre as fontes do processo civil e do processo penal. Logo, o impacto no processo penal seria praticamente zero de qualquer alquimia processual no direito civil. Por quê? Porque são dois ramos completamente diferentes, são dois idiomas completamente diferentes, são duas cidadanias jurídicas completamente distintas. Seria esse o primeiro caminho, uma primeira corrente que vai buscar fundamentar o processo penal longe do berço do processo civil, justamente porque não estamos falando necessariamente de patrimônio, mas de vida. Então, segundo, as lições do professor, ele vem discorrendo sobre o assunto, dizendo que no processo penal, considerando que se trata do caminho necessário à satisfação e realização do direito penal, e o direito penal é violência, eu estou falando da supressão da liberdade de uma pessoa, devem-se buscar garantias que limitem o poder de punir do Estado. A verdadeira aspiração no Estado democrático de direito do processo penal não é legitimar as intervenções e incursões punitivas do Estado no âmbito de liberdade do cidadão, mas limitar justamente essas intervenções do Estado. O professor Zaffaroni, inclusive, se vale de uma expressão muito feliz, dizendo que o direito penal e o processo penal são diques de contenção das águas turvas do direito de punir do Estado. O que isso quer dizer? Essas águas, com caráter punitivo, com esse apetite punitivo viriam, e direito penal e processo penal iriam operar como verdadeiras barragens para impedir e filtrar somente a água boa para exercer a política criminal do Estado. E o professor Auri vem discorrendo, as regras processuais procuram combater e mitigar a dominação do Estado, dono da violência institucionalizada frente aos seus súditos. A primeira limitação é separar as funções de quem julga, acusa e investiga. Por quê? Porque até a mitologia clássica já pregava que toda concentração de poder ela é prejudicial ao cidadão. Você tem que dividir para conquistar. Então, assim como na mitologia nós tínhamos Zeus no céu, Hades no inferno e Poseidon no mar, três manifestações de uma divindade, mas que representavam um poder divino, mas os gregos já tinham essa noção que era necessário dividir e compartimentar para se dominar. A mesma coisa funciona no processo penal. Nós temos que ter um órgão responsável para acusar, um órgão responsável para investigar, outro órgão para julgar e outro órgão para defender. Outra limitação se opera no seio da própria acusação, que necessita de uma instrução preliminar para acusar. Em outras palavras, um inquérito policial, uma investigação criminal bem feita para evitar acusações temerárias, acusações levianas. Outra limitação é que a pena somente pode ser legitimamente imposta através de um processo. Isso aqui é muito importante, porque a pena no processo penal, que reflete a perda de um direito e com aquelas diversas finalidades dedicadas ao estudo da teoria da pena, a pena ela não pode ser objeto de transação.
esse é o ponto. A pena, como manifestação do ius puniendi do Estado, ela é um direito potestativo do Estado de aplicar a pena. Não existe aqui qualquer direito subjetivo do réu se submeter à pena. É um castigo, é uma intervenção violenta do Estado. Se é uma intervenção violenta do Estado para recompor o bem jurídico violado, como poderíamos falar em consensualidade? Como poderíamos falar em transação? Como poderíamos transformar a pena num negócio processual? Então, essa teoria do processo penal, que prevê uma teoria jurídica própria do processo penal, vai num caminho completamente, diametralmente oposto a qualquer incidência, a qualquer resquício do processo civil no processo penal. E aqui, novamente, no mesmo esteio, no mesmo sentido, cumpre o processo penal o papel de filtro, evitando o abuso, o uso do poder de perseguir e apenar. O processo penal passa a ser o freio ao desmedido uso do poder. Percebam que temos que sempre suspeitar do Estado, detentor do poder de punir, para que não sejamos vítimas de eventual abuso desse poder. Nossas suspeitas se traduzem na instituição do processo penal, que fixa as regras do jogo, constituindo um verdadeiro escudo protetor do investigado e do acusado. O que o professor Jacinto, o Auri e entre outros dessa escola estão pregando? O processo penal é o locus ideal para a garantia e proteção do cidadão. É nele que se fixam as regras do jogo, as regras da investigação, as regras da acusação. O que está em jogo é a liberdade do cidadão e não o patrimônio. Portanto, as regras do processo civil, que são dedicadas exclusivamente à satisfação de uma demanda civil, não teriam encontro no seio do processo penal. Então, este é o primeiro entendimento, é a primeira corrente. Agora, outros autores aqui do Estado e do Brasil, no processo penal, entendem diferente, entendem que não existiria nenhum prejuízo na existência de uma teoria geral do processo, teoria essa que contemplasse todos os desdobramentos processuais, seja processo civil, seja processo penal, processo trabalhista, processo administrativo, enfim. O tronco único seria a teoria geral do processo, e os galhos desse tronco seriam processo civil, processo penal. Neste tronco único seria a fonte na qual estariam previstas todas as características principais que todo o processo deveria conter. Noutros dizeres, deveria existir no estudo da teoria geral do processo um esquema de processo mínimo. Esse esquema principiológico de processo mínimo deveria ser observado por todos os outros setores, por todos os outros ramos do conhecimento processual. Então, o processo civil iria buscar a sua fundamentação ideológica na teoria geral do processo, assim como o processo penal também iria buscar a sua fundamentação ideológica na teoria geral do processo, dentro desse DNA mínimo de processo. E esses autores defendem essa noção de teoria geral do processo com base neste conceito de jurisdição, conceito de jurisdição trabalhado por um professor norte-americano chamado Owen Fiss. O que o Owen Fiss prega? The function of a judge is to give concrete meaning and application to our constitutional values. O que ele quer dizer com isso? A função da jurisdição não pode ser mais entendida à luz daquela noção carnelutiana ou de quiovenda da jurisdição, não. Hoje, o papel da jurisdição não é recompor a lide, não é a aplicação do direito objetivo no caso concreto. A função da jurisdição é a aplicação da Constituição no caso concreto. É trabalhar os conceitos e os interesses constitucionais no processo, seja processo civil, seja processo penal. Por quê? Porque todos os segmentos do ordenamento jurídico gravitam em torno desse sol, desse astro maior, que seria a Constituição. E como a Constituição é o fundamento último de ideologia de todos esses processos, civil, penal, trabalhista, todos eles deveriam, de alguma maneira, ter marcas específicas deste conceito de jurisdição. Então, o que diferenciaria o processo civil do processo penal se ambos buscam o seu aporte ideológico na Constituição? Se é a Constituição que vai ditar
quais são as características desse esquema mínimo, desse modelo mínimo de processo. A diferença dentro dessa concepção de teoria geral do processo entre processo penal e processo civil repousaria na demanda. Então nós temos uma teoria geral do processo, que amarra um esquema mínimo de processo, com os princípios que vão inspirar a construção e bom andamento do processo, contraditório, ampla defesa, juiz natural, inércia. Teremos esse esquema mínimo de processo e o que vai especificar e dar um ar peculiar a cada setor do processo civil e penal seria a demanda. E a demanda no processo civil é uma demanda civil, ao passo que a pretensão deduzida no processo penal é uma demanda penal. No processo civil, nós estamos diante de uma demanda que quer justamente solucionar o problema envolvendo um patrimônio ou um direito da personalidade. No processo penal, não. O mal-estar hermenêutico seria uma demanda penal e nessa demanda penal deita-se uma pretensão acusatória que será contraditada por uma pretensão defensiva e o juiz, com base nesse contraditório efetivo, julgará com base nas provas produzidas ao curso da instrução criminal. Então seriam justamente essa a diferença. A teoria geral do processo é única e o que vai dar um colorido e um contorno diferente seria justamente a demanda. Então, considerando a existência de um fundo único, ou seja, a mesma matriz, teoria geral do processo, com base na Constituição, aplicar os valores constitucionais no caso concreto, no processo penal, seria sim possível reconhecer impactos do novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque o DNA, tanto do Código de Processo Penal quanto do Código de Processo Civil, é o mesmo. Tendo em vista que o Código de Processo Civil, que o novo Código de Processo Civil foi construído com base nos valores constitucionais de 88, é natural que algumas previsões que forem incorporadas ao Código de Processo Civil, que representem normas constitucionais materiais, essas normas sejam sentidas no processo penal também, justamente por uma questão de coerência sistemática. Ambos os processos buscam a sua unidade na Constituição. Então, era essa a nota introdutória que eu queria passar nesse bloco. No próximo bloco, vamos continuar agora com a voz do professor Luiz Cláudio. Obrigado pela atenção.